Olá pessoal, nós estamos aqui na segunda temporada do Voz do Empreendedorismo e eu não posso iniciar esse episódio sem antes agradecer toda a audiência que a gente teve na primeira temporada, agradecer todas as meninas que foram entrevistadas, todas que contaram sua história e que nos ensinaram muito. E hoje eu estou aqui com a Maísa, minha amiga, minha comadre, que eu sempre digo para as pessoas que foram as rosas que trouxe, né, que iniciou essa amizade. E nós estamos aqui para se emocionar, para aprender e para inspirar vocês com a história dela, com a história de vida dela, com a história da Maísa no empreendedorismo. Vai ser uma conversa leve, como a gente é, né? Somos um pouco assim meio ansiosos, mas também acelerados, mas é porque a gente faz muita coisa. E a gente precisa aproveitar essa oportunidade, Maísa, para falar do autocuidado também, né? Sim. Que a gente está há muitos anos trabalhando, mas a gente também escolhe se cuidar. Tem que escolher, porque a gente vive as nossas escolhas. E aí, tempo, Maísa, né? Muito obrigada por estar aqui. Essa segunda temporada é muito importante para mim, ela tem todo o significado. Quando eu pensei nesse podcast, eu pensei no propósito de ensinar mulheres a mudar de vida, a ter sucesso na vida, com o seu trabalho, com a sua posição, né? Com as suas escolhas. Sim. Que quando a gente fala de empoderamento, a gente fala de mulher que cresceu porque ela estudou, porque ela escolheu, porque ela deixou de passear, deixou de ficar com o filho, deixou de ter lazer para estudar, para colocar um negócio ou para ser diferente, né? Para fazer sucesso primeiramente com ela mesma. Silvana, obrigada pelo convite, estou muito honrada, muito feliz. A gente faz parte desse grupo de mulheres que empreendem, né, que é um desafio muito grande. A primeira temporada foi um sucesso, muitas mulheres maravilhosas que inspiram, né, meninas que a gente acompanha. Então, assim, me sinto realmente privilegiada por essa oportunidade e pelo seu carinho, né, e por a gente estar sempre juntas em muitos projetos, nas ideias e concordar nesse propósito que é, de fato, ajudar outras mulheres, né, incentivar e fazer como o que você faz tão bem, que é mostrar para elas que existe um caminho, né, não é fácil, mas que existe um caminho que nos leva ao sucesso de empreender, né? O nosso propósito de empreender existe, né? Tipo, eu estou empreendendo, qual é o propósito disso, né? Por que eu faço isso? Qual a razão disso? Então, a primeira coisa que a gente, como empreendedora, precisa ter, né? Eu acredito que precisa estar claro para a gente isso, porque muitas vezes a gente até tem, mas eu entendo qual é o meu propósito nesse ato de empreender, no que eu escolho empreender. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender, quando a gente fala também de estudar, né, é sobre isso, o meu propósito. E eu gostaria que a gente começasse essa conversa, você nos contando como foi que entrou nessa jornada do empreendedorismo. Eu queria falar antes um pouquinho como que a gente se encontrou, né? Como que a gente se uniu? A gente se uniu através disso, né? De ações para promover os nossos negócios, né? Então, eu sempre fiz isso aqui na Serra da Ibiapaba e a gente se encontrou aí através disso. A Rosa realmente nos uniu, porque o que eu faço hoje, né, envolve muito as rosas, né? Os casamentos, os eventos, as decorações. E em dessa ação de marketing, né, um evento, uma feira que eu estava fazendo, eu lhe conheci, né, e parecia que a gente já se conhecia, né, há muito tempo. Tem gente que acha a gente parecida. Eu também acho. E o modo da gente pensar é muito mais também, de nossa personalidade também é muito maior, muito mais parecida. E a gente se uniu ali. Parecia que a gente já se conhecia e concordava muita coisa, e você sempre foi essa pessoa mesmo de me incentivar. Você via em mim, eu acho que até hoje vê, o que eu não conseguia enxergar, mesmo com toda a minha força, a minha dedicação, a fazer o que eu vinha fazendo, né, a minha perseverança mesmo, diante do mercado que eu vivia naquele... Foi em 2018, né, que a gente se conheceu.
Foi 2018, 2017, mais ou menos aí. E eu já, claro, já tinha passado por muita coisa. Mas aí, respondendo, né, um pouquinho da sua pergunta, que é muita coisa para contar, mas resumindo, né, eu sempre fui, trabalhei fixo, né, carteira assinada, CLT, então, assim, eu estava muito bem, obrigada, muito acomodada, administrava minha rendinha ali e conseguia meus objetivos, né, dentro daquilo que era me posto, vamos dizer assim, me pago. Só que eu casei, né, e diante da minha festa de casamento, eu vivi uma experiência que era a primeira experiência que eu tive com uma festa grande, né, para mim, ela foi a maior festa que eu tive, que era a festa do meu casamento. Eu não tinha tantas condições assim, minha festa foi simples, mas aqui em 2014, né, em Tianguá, em toda a Serra da Ibiapaba, a gente não tinha escolha, né, vamos dizer assim, você tinha aquele buffet, você tinha aquele espaço, você tinha aquele fotógrafo, você não tinha muita opção mesmo. Então, eu ainda assim, sem opção, me senti perdida, porque essas poucas opções que existia, ela não cabia no meu orçamento, porque só tinha aquilo. Então, eles existiam para atender o público de eventos e casamentos, e se a pessoa quisesse, né, e pudesse, elas contratavam, senão elas não tinham o que fazer. Então, assim, não vai ter festa? Então, eu me senti submetida a isso, né? E eu não concordava, eu ficava, não pode, né? Mas, assim, é o jeito, né? Aquela sensação de impotência. Você fala, sabe quando você tá numa situação que você fala, é o jeito, eu não tenho escolha, né? Então, eu como aquariana, eu sou do contra. Eu falo, não, eu quero ter uma escolha, eu quero fazer do meu jeito. E eu me submeti assim, mas fui muito feliz no meu casamento, na minha festa, assim, me senti muito realizada. Mas o meu trabalho de assessoria para casamento, que é a preparação, né, o antes, ele não existia. Eu tive uma cerimonialista muito boa, né, muito maravilhosa no meu casamento, mas ela não era minha assessora. Então, ela não fazia esse trabalho de assessoria. Eu também nem conhecia que existia. E o cerimonial é isso. Hoje, uma empresa de cerimonial, ele é completo, né? Como a gente é, do início ao fim, né? A gente é uma empresa que, desde a hora que a noiva começa, que ela sonha, que ela não sabe o que ela pode sonhar. Porque o mais... que mais deixa uma pessoa ansiosa, uma noiva ansiosa, é sem ela saber o que ela pode sonhar. Sim, financeiramente. Ela pode sonhar. Ela pode pagar, o que ela pode pagar, né? Até que ponto ela pode se deixar levar, né, por aquelas coisas que a internet influencia, né? O Pinterest vai te dar muitas ideias de festa de casamento, mas você pode pagar? Então, o que eu posso sonhar, né, para mim? Então, é desde esse momento, desde essa ideia, dessa sugestão, de direcionar o caminho, dar as opções. Então, quando eu comecei por essa minha experiência de ser noiva. E a partir disso, de achar que poderia ter mais. Ter outras opções. Eu não sabia o que mais poderia ter de assessoria, de cerimonialista. Eu falei, o que mais uma cerimonialista pode oferecer? Eu não sabia. Mas eu tinha necessidade de alguém me dizer, já que eu nunca tinha vivido, eu não sabia, não tinha nenhuma experiência de festa, eu queria que alguém me dissesse, mas, para você é bom isso, o seu orçamento cabe isso, né? E eu não tive. Então, casei, fui feliz, realizada, até porque o meu parâmetro de festa não tinha, né? Eu não tinha como comparar, tipo, minha festa podia ter isso, podia ter aquilo. Até então era aquilo, fiquei feliz, consegui pagar, mas depois que passou o casamento, eu falei assim, sim, e agora? Demorou, Maísa, para tu ter esse insight de começar um negócio novo? Quais foram os desafios? Primeiro, quando eu passei, né, que dá aquele choque aquela sensação de perdi, cadê meu casamento? Acabou. Passou aquela magia que é muito gostoso, toda noiva sabe disso. E aí eu fui e falei assim, não, vou estudar. Fiz o que você falou. Fui estudar no Google. Tudo que o Google falava sobre casamentos, eu ia comendo ali, eu ia me alimentando daquele conhecimento. Mas eu sabia que não era só aquilo. E como é que funciona? É muita teoria e na prática. Então, eu fui fazer um curso, na época, pelo Senac,
né? O Senac eu tive um curso de 4 meses, né? Que era todas as tardes, segunda a sexta, era um intensivo mesmo. E eu tive um privilégio de conhecer a minha professora, que virou mentora, que é a Radassa Matos, né? Que ela é do turismo, Trabalha ela é com turismo. formada e em turismo, todo mundo sabe que tem cadeiras que falam diretamente de eventos, né? Para eventos, né? Grandes eventos. Então, ela me pegou assim, né? A gente se conectou também. E ela falou assim: não, eu vou. Acho que ela entendeu. Vou usar essa menina, ou vou ajudar essa menina, ela vai ser aqui o meu, assim, Case de sucesso. case de sucesso. Eu não sei o que ela viu em mim, mas ela realmente se dedicou. Então, ela ia para os eventos que eu fazia. Então, ela me julgava, né? Ela me analisava na prática ali. Aí chegou um dia que ela falou assim: não, então. Da questão do começar, né? Aí eu comecei estudando. Aí tá lá a Radassa. Da estudar, eu já montei uma fanpage no Facebook que ela começou a crescer. Eu falei assim, não, gente, então realmente Existe a necessidade, né? existe a necessidade, existe a oportunidade de eu ganhar dinheiro, porque eu precisava me manter. Na época, meu esposo era bolsista, né? E fazia a Mestrado. faculdade, ainda é mestrado, algo assim. Não lembro exatamente qual a fase que ele estava, porque ele sempre estudou na vida. Sempre estuda aí. Mas aí eu falei, não, a gente tava passando necessidades financeiras mesmo, sabe? De tudo, básicas, assim. E de minha irmã levar a cesta básica pra gente, sabe? E escondida até do meu marido, porque, tipo assim, era Ele não algo ia que aceitar, ele não né? ia aceitar, né? Mas, assim, quando eu comecei aí, né, pela necessidade, mas também pelo gosto, né? Porque pelo prazer do que eu tinha vivido como noiva. Eu era muito organizada, né? Minhas pastas, meus contratos, meus recibos. E eu não via muito isso dos fornecedores que eu convivia, não de todos, né? Mas tinha uns bem, né? Vamos dizer assim, não tinha tanto organização. Então eu abri a empresa, né, com a Radassa, que ela veio, né, falou, você tem que abrir um CNPJ agora, e você não vai cobrar mais esse valor, porque você não precisa se humilhar, escravizar dessa forma, né, então você precisa se valorizar. Mas então eu tinha o meu escritório na minha casa. Então tinha um quartinho que eu montei, decorei lá, e as minhas noivas iam para minha casa, né? Elas entravam na minha sala até o escritório. E então isso chegou um momento que não deu mais, porque eu comecei a receber noivas com poder aquisitivo maior e uma exigência também, né, maior, e mereciam, né, com certeza, algo também melhor. E aí, dentro de casa, ficava algo mais, vamos dizer assim, como fala, você fugiu a palavra, só que era profissional, mas era dentro de uma casa, né? Não sei se você entende. Entendo, sim. E foi quando surgiu. Então, assim, gente, cada etapa não foi tão fácil assim, né? Para cada etapa existia o medo do passo, né? O passo adiante. Você sabe que eu tinha um escritório em casa, então eu estava confortável. Na zona de conforto, né? Eu não pagava aluguel, né? A minha despesa com água e energia era a mesma da minha casa, então a minha internet era a mesma. Como que eu ia sair para pagar um aluguel e montar um escritório, mobiliar e tudo? E como que eu ia ajudar a minha família, né? Ao mesmo tempo. Usar essa renda para me dividir com as despesas a mais e também ajudar em casa, porque o propósito, né? Era esse. A razão era gostar do que eu estava fazendo, mas eu tinha um objetivo que era ajudar a sustentar a minha casa, que eu acho que é isso de todas as mulheres, né? Para somar renda. Ou ela soma com o esposo, ou ela tem que sustentar a casa toda, né? E isso é um desafio muito grande, é o medo, né? Eu Mas tive tu muito teve medo. assim, alguma pessoa que te inspirou isso, mas a iniciar, ou teve algum mentor que te ajudou além da Radassa? Porque a Radassa foi o curso que ela lhe ajudou no curso que você fez, né? Mas ela sempre estava muito presente. Ela sempre estava muito presente, assim. Ela que qualquer medo, qualquer ideia que eu tivesse de negócio,
eu sempre buscava... Mas foi importante ter o CNPJ, tudo certinho. Não, com certeza, assim, hoje você precisa ter CNPJ, né? Pode ser MEI, pode ser microempresa, pode ser, não sei qual é o tamanho, você tem que buscar, primeiro você tem que ter um bom contador, você precisa de ajuda de uma contabilidade, né? Já me disseram uma vez que ou o contador é seu melhor amigo ou ele é seu pior inimigo. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Escolher um contador, né? Que de fato seja sério, seja responsável. Mas falando de contador, falando de CNPJ, falando de dinheiro, qual foi o impacto, as mudanças que deu na sua família, a sua função, o seu trabalho? Hoje, por muito tempo, né? A minha renda foi a maior renda de casa. Meu esposo, ele tem doutorado, ele é concursado, né? Mas ele ganha bem, né? É professor universitário, porém, em algumas vezes, minha renda é melhor do que a dele, né? Eu sou autônoma, eu sou a pessoa que empreende. Então, assim, claro que ele tem um conforto de saber quanto que ele vai receber todo mês. E eu tenho um desafio de ganhar todo mês o meu salário. Então, assim, é confortável ter um salário fixo, mas também é muito assim... Eu tenho certeza, o que nos move é esse desafio, né? Essa adrenalina, porque tem mês que eu tô rico, tem mês que eu tô pobre. Tô rico, tô pobre o tempo todo, né? Não, e quando você tá rica, você quer empreender. Tipo assim, né? Sobrou um pouquinho, o que eu vou fazer? O que eu vou criar mais, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou investir aqui, eu vou investir ali. Então, você fica nessa coisa que é empreender mesmo, né? Você foi picado, vamos dizer assim, por esse ato do empreender. Mas, Maísa, eu acredito que quem não te conhece ainda, ou quem não me conhece, não sabe a história por trás desse podcast, né? Fala do teu negócio específico. Vende Maísa Cunha Cerimonial aqui para todo mundo que está assistindo a gente. O que é o Maísa Cunha Cerimonial? O que ele acrescenta na vida da noiva? O que ele facilita para a vida da noiva? E como é que ele é para os fornecedores de casamento? Bom, vamos lá. Eu tava pensando sobre isso, porque eu sou uma pessoa muito modesta, assim, no sentido... Eu sou muito humilde, sabe? Eu venho de uma origem muito humilde. Então, a gente que foi pobre por muito tempo e que né, passou por toda aquela dificuldade da pobreza, eu falo pobreza cruel mesmo, sabe? A gente tem essa autoestima baixa em relação a se reconhecer. Pouco merecimento, né? De pouco merecimento, né? Então, assim... eu vinha pensando sobre isso. Eu sou uma pessoa humilde, né? De personalidade humilde. Eu considero isso bom em alguns aspectos, mas em outros ele me atrapalha ainda, né? Porque às vezes uma postura te dá limite, né? Me limita, Mas assim, eu não tenho medo. Uma coisa que eu não tenho é medo, né? Eu ainda me sinto assim, às vezes, diante de situações, mas ninguém nunca vai saber. Então, eu tô sendo bem franca aqui, porque empreender, já que é pra gente compartilhar as nossas fraquezas e forças, eu quero que você fique claro isso também. Então, falando disso, da minha humildade, eu vou falar da minha força, né? Que para vocês entenderem que não existe nenhuma falsa modéstia aqui em relação à minha força, né? Quando eu comecei, Lucivanda, eu arrastei comigo muitas empresas. Eu criei muitas empresas. Né? Eu induzi elas a entrarem no mercado porque também, né? Eu precisava trabalhar. Porque o meu trabalho, o que é o meu trabalho? O meu trabalho é indicar serviços e produtos para as minhas noivas contratarem dentro da necessidade de cada evento. Então, o nosso trabalho ele é personalizado. Ele é no passo a passo, do início ao fim. O que é isso? Desde a hora que ela começa, sem saber por onde começa, até o dia do casamento dela, onde a gente entra com toda a parte que já foi contratada, acompanhando, supervisionando e orientando cada profissional que foi contratado. A noiva, ela não precisa e ela não pode fazer isso. Então, durante o processo, a gente dá liberdade para que a noiva escolha. Então, a gente orienta
auxilia, mas a gente não escolhe, a gente não decide. Então, ela vai decidir o que ela quer, o bolo que ela quer. Óbvio que eu vou dar uma identidade para ela, a gente vai construir essa festa dentro de um formato. Você sabe como é isso aí. Mas no final, você fala, mas tá caro para mim, não quero, então a gente não contrata. Ou eu digo, olha, isso sai do seu orçamento. Se você quer gastar isso, então se você colocar isso aqui, vai sair. E tem toda aquela negociação com o fornecedor. Então, o cerimonial, ele faz o antes, o durante e o depois. Sim, e também faz essa ligação, né? Vamos dizer assim, essa comunicação entre cliente, entre noiva e o fornecedor. E o fornecedor, às vezes, ele tem a oportunidade ali, ele quer vender tudo, e ele tá super certo, né? Em vender tudo que ele tem. Mas a minha cliente, ela não precisa de tudo que ele tem. Se ele for oferecer tudo que ele tem, é capaz dela não contratar nada. Porque pode ficar caro demais para ela. Então, o que eu faço? Eu faço essa fala, essa tradução de fala para a necessidade dela. Então, eu chego pro fornecedor e falo, olha, a minha noiva, ela não precisa disso, ela precisa disso e disso. Mande orçamento, tire o orçamento, coloque isso, mude isso. E até chegar ao ponto dela contratar para que a festa dela aconteça dentro da necessidade, da vontade e também do poder, né? Ela pode pagar, né? Então, o que ela pode? Então, ela vai deixar de ter uma festa porque ela não pode ter uma festa com mais do mais que a outra pessoa teve? Não, a festa dela vai ser tão bonita quanto. Eu falo que, pode olhar no meu Instagram ele não diz preço de festa. Toda festa é bonita. Mas ali tem a diferença de festas e festas. De orçamentos, né, na verdade. Do cerimonial da Maísa Cunha, que eu conheço, a Maísa, ela realiza sonhos. Como é, Maísa? Realizar, participar de cada sonho. Uma vez tu me disse, as noivas passam, né? Uhum. E como é tá durante, enquanto elas não passam, né? Como é que tá fazer parte de um sonho? Porque, como eu venho de uma fazenda de rosa, eu falo isso para os nossos colaboradores, que eles trabalham com um produto que é o sonho de alguém, né? Tem gente que faz um empréstimo, porque quer uma rosa natural no seu casamento. E aí que entra a nossa cultura, né? De colocar amor, de fazer um trabalho de excelência para que aquela rosa, de fato, esteja à altura do sonho das noivas. E nós estamos antes do sonho, né? E você que está dentro do sonho, como é isso, Mai? Eu já disse para alguém para algumas pessoas, falando de você, quando alguém fala, e os meninos, tudo que a Maísa toca virou ouro. Chama ela que vai dar certo. E assim, é porque eu acompanho e eu vejo isso. É um sonho os casamentos que você realiza, né? Tanto faz a pessoa ter muito dinheiro, como ter médio dinheiro, pouco dinheiro. É, muito. Ainda assim vai gastar. O sonho muito. É realizado, né? A festa é um encanto, né? É muito difícil responder de uma forma sucinta, né, assim, essa pergunta. Porque quando os meus noivos me contratam, eu já falo que eu fico muito honrada por ter sido contratada e pela oportunidade de viver isso com eles. Porque o sonho deles também é meu. Então, assim, não é só deles. É meu. Eu ajudo eles a realizarem o sonho, mas eles realizam os meus quando eles me contratam. Porque eu faço, de fato, o que eu amo. E eu ainda me emociono nos casamentos, em uma situação ou outra, né? Eu sei tudo que aquela noiva passou para estar ali no altar. Então, quando ela tá lá no altar com aquele homem que ela ama, que ela escolheu para casar, eu olho aquela cena e ela mexe muito comigo. Porque é ali que eu fiquei emocionada mesmo, porque é ali que a gente fala, cumprimos nossa tarefa, né? Tarefa cumprida. Porque eu falei até com a minha cliente essa semana, eu falei assim, a gente se aperreia junto, né, pra festa dela, porque é um aperreio, porque assim, existem muitas situações e muitos desafios, não é ter um cerimonial em que você vai dizer, pronto, meus problemas foram resolvidos, contratei uma pessoa e ela vai, sai lá, né? Não, a gente vai estar juntas, eu falo que é como uma obra, né? Você contrata um engenheiro, um arquiteto, você fala como você quer. E juntos, vocês vão resolvendo os desafios daquela obra que vão surgir durante toda a construção. Mas é você quem escolhe, né? Então, você escolhe o revestimento, você escolhe o material, você sabe quanto que você pode pagar. Então, você vai lá e reclama. Eu não posso, eu não quero isso, eu não faço. Então, funciona mais ou menos assim. Então, você precisa ter um bom mestre de obra
para te ajudar, para você não desperdiçar material, para você não investir seu dinheiro em local errado, para você priorizar o investimento naquelas coisas que de fato importam para aquela construção e as outras coisas você vê depois se quer colocar ou não. E é isso que a gente faz. Então, essa parceria, ela é construída junto com o casamento. Então, a gente fica muito afinadas, né? A gente sonha junto. Né? Sonha junto. Então, assim, quando a noiva pensa numa coisa ou vai falar, eu já falo por ela, porque eu já sei que como ela quer. Às vezes tem medo de falar com o fornecedor, tem medo de exigir, então eu tô lá exigindo por ela também, porque eu também não tenho medo. Eu falo que o fornecedor é meu amigo, mas quem me paga é o meu cliente. Então eu vou exigir dele, do meu amigo, que ele faça o que o meu cliente contratou. Então é mais ou menos assim. Então meus amigos, fornecedores, ou os fornecedores não amigos meus, eles já sabem como eu sou, então todo mundo trabalha do jeito que tem que trabalhar, graças a Deus. Quem não trabalhar, não trabalhará mais. Mas me conta como é realizar 2 festas grandes simultaneamente. Como é? Porque se fala de empreender, gente, a gente fala de aprendizado, de muito estudo e principalmente de trabalhar com pessoas. Negócios são pessoas. Quem não gosta de trabalhar com pessoas não tem negócio. Não tem. Aí tu imagina realizar casamentos grandes, 2 festas simultâneas. Como é a Maísa CEO? Como é que ela forma os colaboradores dela para que a festa saia detalhadamente, como se a Maísa tivesse presente em 2 momentos. Como é que você escolhe? Não é porque você trabalha com sonhos. Aí tu imagina que tu tá com 2 noivas engajada, né, dentro daquele sonho junto com elas. Aí tu tem que escolher, que você também não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Como é que é essa formação, né? Eu quero que as pessoas entendam que para tudo que a gente faz, a gente precisa se formar. Sim. Se formar, eu não preciso estar 4 anos numa cadeira de faculdade, eu preciso estudar. Isso. Se eu estou aqui hoje falando nesse podcast, é porque eu já estudei muito, eu já deixei muitas noites de dormir para ter conhecimento. E eu acredito, mais que você da mesma forma. Eu já acompanhei pela internet alguns treinamentos, mas aí eu quero que vocês conte para as pessoas como é isso, porque deve ter alguém aí querendo ser cerimonialista, ela precisa saber do passo a passo de um cerimonial. Eu sempre falei que a teoria ela é muito importante, né? Para conhecer, para você até saber falar, né? De termos, de protocolos, né? Do próprio cronograma de uma festa, horários. A gente é conhecida como a louca dos horários. Então, assim, eu não atraso. As minhas noivas não atrasam. Você vai ver, às vezes eu posto no padre que atrasou, mas fornecedor não pode atrasar. O padre a gente não, né, não tem. O padre é o padre, ele é celebridade. É o padre, né? A gente não tem, né? Mas a gente sempre também, com o padre, a gente tem a comunicação, até para que ele não atrase, entendeu? Então a gente tem um horário direitinho ali, enfim, a gente usa estratégias. Falando de conhecimento, eu preciso falar de experiência. Então, eu tive a teoria, né, estudei, mas a prática para eventos, ela é fundamental. Você precisa praticar, você precisa exercer, né? Não tem como você ser bem-sucedido só ficando na teoria. E você precisa ser resiliente, você precisa, além de tudo, saber controlar suas emoções. Então, assim, a gente trabalha, a gente fala que imprevisto é a regra em qualquer evento. Vai acontecer um imprevisto e você precisa ter calma, capacidade de, dentro dessa loucura, achar uma solução. Porque você precisa achar uma solução, que aquele evento é só naquele dia, essa noiva vai casar só daquela vez e depois já foi. Então, assim, amanhã a gente faz direito. Não, é agora. Se vira. Então, assim, você precisa ter essa capacidade, você precisa ter calma e você precisa olhar para o problema tendo um plano B, C, D. Eu falo que até dá certo. É um plano até dar certo. Não é até Z, não é até dar certo. Então, praticar. Faça eventos. Faça. Não se cobre para começar sendo quem você vai ser daqui 10 anos. Só que, né, a gente fala que a gente tem muito da gente no que a gente faz. Então, assim, eu como CEO, eu tenho muito da Maísa do CPF, né? Eu trago uma bagagem de ser bom para as pessoas, de ser um bom ser humano, de ser uma pessoa que se doa, que se entrega.
que faz como se fosse para Deus. Eu tô fazendo uma festa ali. Gente, não é todo cliente que é muito amorzinho, não é todo cliente que a gente é super apaixonada por ele. Graças a Deus, a grande maioria. Graças a Deus, eu sempre oro, meu Deus, manda noivas boas, maravilhosas, que a gente se identifique. Não é que não todas são boas. Às vezes é uma personalidade que não bate com a outra, não é? E eu sempre peço a Deus que tenham personalidades que a gente se entenda, que a gente se complete, que a gente se ajude, né? Porque a gente leva muito da gente. Então, mesmo quando não é aquele cenário que é o que eu mais amo, onde a gente se entrega, que a gente se completa, sendo aquelas que não é, né? Tá entendendo, né? Eu sempre falo, eu estou fazendo como para Deus. Então, se essa pessoa não reconhece, ou se essa pessoa não recebe como eu estou fazendo, eu faço 100% como para todas. Né? Não há aquela troca de energia como para todas, mas o trabalho, o profissionalismo, ele é o mesmo. Eu posso não gostar, mas nunca saberás. Mas aí a tua equipe, tu já treina, leva logo A pro evento? minha equipe, existe o treinamento, existe muita conversa e existe muito de mim entender quem dá, quem não dá. Eu também não insisto mais, né? Tem gente que não vai dar, não vai desenrolar, pode ter treinamento, pode ter fala, não há um desenrolar, uma identificação. Mas o meu treinamento para minha equipe é o treinamento que eu sempre quis ter na minha vida quando eu comecei. Eu falo para eles, se vocês quiserem ser cerimonialistas, a partir do que vocês aprendem aqui, vocês serão os melhores cerimonialistas que tem na região. Porque vocês estão tendo o que eu não tive. E eu consegui... Alguém para dizer, para ensinar, então, né? assim, a minha equipe, ela é muito maravilhosa. Porque elas recebem muito elogios. E eu não tenho nenhum ciúmes. Eu adoro quando elas são elogiadas. Inclusive, eu mando todos os feedbacks para elas. A gente tem o grupo, né, da equipe, e quando a noiva manda o feedback, eu mando para elas saberem, né, quando ela ajuda aquela noiva, quão importante é o trabalho delas, né, e necessários, e o quanto elas marcaram aquela noiva para sempre. Então, imagina, ela contando para os filhos, para os netos, quando ela casou, tinha uma menina que ajudava ela, né, e tudo, a se vestir, estava acalmando ela, olha que legal, né? E isso é muito, Maísa, de propósito, né? De querer ensinar, né? Você é uma líder, para mim você é uma líder nata, porque o líder, ele fica feliz com o sucesso do seu liderado, né? Não tem ciúmes. Sim. E eu uso muito isso na fazenda, né? Porque a gente precisa estar toda hora formando pessoas, porque eles saem, Sim, a gente treina uma pessoa, e daqui a pessoa tá pronta, ela arranja outro emprego, ou tem um problema. Elas têm os objetivos delas, os planos delas, né? Também. E isso é que é importante, né? A gente acreditar nas pessoas, né? E dar voz para pessoas e elas saber que elas são importantes. E eu sou grata, Lucivanda, por todas que passaram na minha equipe durante esses mais de 10 anos. Eu tenho as especiais, assim, que eu posso citar até, né? E fico meio de esquecer, mas assim, todas assim, foram muito importantes para mim. Eu acompanho elas em outros momentos, em outras carreiras, e eu amo, assim, e torço pelo sucesso delas. A Lívia, né? A Lívia, ela me ajudou demais. Ela, sim, quando ela foi embora, eu sofri muito, e aí ela quer agora, tá em São Paulo, vai para Recife. E falou, né, que eu seja mentora dela, e lá em Recife ela quer fazer isso. E ela faz tão bem, gente, tão bem, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E eu falei pra ela, amiga, pode contar comigo, vai ser um maior prazer, uma honra te ajudar. Ela como empreendedor ela forma as meninas para trabalhar com ela, agora vai ser mentora de outra que tá longe. E assim a rede de mulheres vão crescendo. Mas tu não me contou, mas eu acho que tu quer fugir da pergunta. Como é que tu escolhe estar no casamento quando tu tem 2 festas grandes no mesmo dia? Não, aí já fica claro pra noiva, quando ela me contrata, ela me contrata, uma noiva, você chega, você me contratou primeiro, aí eu tenho outro casamento pra atender, aí eu deixo claro que eu já tenho um casamento que é fechado, exclusivo comigo, e dou a opção de ser a minha equipe, como eu já fiz. Meu cliente aceitou, porque toda a parte de assessoria, a construção, ela é feita comigo, então eu consigo fazer
várias tá festas no ao dia mesmo, só do não vou evento. conseguir estar no dia. Mas já aconteceu, deu no final, eu chegar para dar um abraço, né? E fazer a questão de estar lá pelo menos no final. E, assim, dá tudo certo, a cliente agradece tudo. Mas, assim, é um desafio também. Gente, eu admiro demais a Maísa. Quem segue a gente sabe dessa admiração recíproca. Ela grávida. Foi incrível. Eu brigava com ela. Mas tu tá onde eu quero te buscar. Ela grávida e a noiva pintando e bordando. Só não carregou as caixas do som porque, enfim, não, né, não aguentava. Mas é muito bonito ver sua dedicação, né? E você não tem empecilho. A Lara é minha filhada, nós somos comadre. E a Maísa e a Lara no hospital e a Maísa fazendo uma festa. E eu tava no Pará. E eu louca. Se eu tivesse lá, eu ia ficar com a Lara, né? E mesmo assim, você não mede esforços, né? Esse é muito complexo, assim, porque você entende o seu papel naquele compromisso, né? Você tem um compromisso com aquela noiva que vai casar aquele dia. Então, assim, para mim, é abrir mão e dizer assim, não, eu vou deixar você aí, eu vou, né, não, eu, mesmo quando eu tive a Lara com 12 dias, eu tive um casamento em que a noiva sabia que, aliás, 3 dias depois, a Lara nasceu 9, 10, 11, 12. Eu tive um casamento dia 12 de dezembro. E a noiva sabia que poderia ter neném antes, né? E ela disse que não tinha problema. Então, assim, há essa comunicação. Se a cliente aceitar, aí pronto, aí as coisas fluem. E sabe o que eu vejo nisso? Mas é a pessoa querer você de qualquer jeito, mesmo correndo o risco, né? Porque a gravidez ninguém sabe. Isso é que mostra a sua importância, né? De estar dentro do sonho da pessoa querer ter a Maísa. É porque a gente tem que ser muito, muito franco também, né, Lucivana? Tem que haver essa clareza, você tem que ser franco com o seu cliente. Você não pode omitir, você não pode querer se dar bem, você não pode querer fechar dar um jeitinho, fechar um contrato a custo acima de tudo, né? Depois desenrola, depois resolve, bora fechar que depois a gente vê, ou ficar naquela frase, vai dar certo, vai dar certo. A gente precisa provar que vai dar certo, a gente precisa mostrar por que vai dar certo, né? Então, assim, quando a cliente me contrata, eu não falo que vai dar certo com a minha equipe porque vai dar certo. Não, eu tenho que provar. Então ela se sente segura, ela confia na minha equipe, então isso já faz aí as coisas acontecerem melhor, né? Eu fico falando em sonhos porque assim, o casamento é uma única vez, né? A pessoa tá fazendo um vídeo. Se ela perder uma lágrima caindo, já morreu. Exatamente. Ninguém vai repetir a emoção, não é? Por isso que a gente fala a importância de saber quem contratar. Quem contratar. Porque, assim, o Instagram, bacana, ele leva a gente para muitos clientes, nos vende. Isso serve para boas empresas e para as que não são tão boas. Para as que têm compromisso e para as que não têm. Então, tem todo mundo aí no mercado aparecendo, vamos dizer assim, igualmente através do Instagram, com a foto bem editada, com o vídeo bem feito. Só que você precisa saber que empresa é essa, né? Se entrega o material, Se entregam, né? Tem gente que recebe foto de casamento com 3 anos depois. Pois é, e aí a cerimonialista, ela vai dar esse feedback, né? A cerimonialista vai dizer, olha, esse aqui é assim, esse aqui é assado, esse aqui, então, há aquela responsabilidade da indicação. Então, quando eu digo que você tem as melhores rosas, você tem as melhores essências, os melhores sabonetes, eu estou lhe vendendo, mas eu estou também tendo essa responsabilidade da indicação. Se o meu cliente chega lá e diz assim, Maísa, você falou, mas eu não gostei, não fui bem atendida, não sei o quê, ele já passa a não ter credibilidade na minha fala. Né? Então eu tenho esse compromisso também ao indicar, né? E também faço cobrança. Então, assim, se eu indico o seu trabalho, eu lhe dou um feedback também, se tiver alguma coisa. Gente, isso é sério, viu? Porque outro dia eu falei de uma pessoa que ela disse, não, Luciana, eu não indico. E eu fiquei... Tipo assim, ela é amiga, mas ela não indica. E assim, depois eu fui entender que é o profissional dela. Ela sabe que se ela indicar e ele não prestar serviço, o nome dela tá em jogo. O nome, o seu evento... Entendeu? Porque nem só o meu nome, eu sei o seu evento. Se acontecer qualquer coisa de errado no seu evento, eu fico louca também no dia, entendeu? Então as coisas têm que fluir. Quando uma coisa dá errado, eu vou lutar para resolver junto com as pessoas que estão lá, para você nem chegar a saber.
Entende? Então, para mim, o melhor fornecedor é aquele que nem para mim leva o problema. Ele resolve longe de mim, mas eles não fazem assim. A maioria leva para mim. Porque às vezes tem que decidir, né? Às vezes eu entendo, tô brincando. Mas às vezes a gente tem que dizer sim ou não, ou aqui ou ali, porque pra gente arcar junto com aquela responsabilidade da escolha também. E também, se a noiva perguntar, eu sei porque que eu escolhi, porque eu sei quem ela é já. Então, às vezes ela nem percebe, e também super confia quando a gente diz o que a gente escolhe. E agora nós vamos para um assunto, gente, que é o auge, né? Que não tem mais volta. É o marketing, a rede social. Como é que tu fez esse marketing, que eu sei que muitas vezes é você mesmo que faz. Para onde ele te levou? Qual é o desafio de hoje ter um marketing? O que que você indica de marketing, né? Falando de empreendedorismo, para o pessoal que faz casamento, para quem quer ser cerimonialista. Como é que é o marketing nesse setor? Eu sou apaixonada pelo marketing e eu sou muito, muito grata pelo marketing na vida das empresas e principalmente na minha. Quando eu comecei, né, entendendo marketing. Então, eu comecei lá no Facebook, né? Então, lá na fanpage do Facebook. E aí, eu fui entrando no Instagram e fui entendendo. Eu fazia muita coisa que dá vergonha hoje, né? Mas eu falava, gente, de alguma forma eu tenho que fazer, porque ninguém vai vir aqui fazer por mim, eu não tenho como fazer ninguém fazer por mim. Então eu ficava criando as ideias, editoriais, feiras, vídeos, conteúdos, falas, e eu amo mesmo, eu amo o marketing, o Instagram. Então é algo que me desperta, assim, curiosidades, para entender, para aprender. Tem alguma estratégia que você usa que possa estar contando para o pessoal? Pois é, o Instagram, ele toda hora muda, né? Com a gente, né? Tipo assim, ele vai, né? Então, assim, não tem como você se acomodar. O marketing, ele não deixa você descansar. Você tem que estar sempre inovando. Mas, assim, até essa semana eu estava conversando com uma pessoa, né, para entender o que a gente podia fazer, estudando um pouquinho ali, tentando entender a questão do marketing para esse novo agora, né? Então, assim, o marketing, ele hoje, né, o público, ele quer muito essa proximidade da gente, né? Ele quer... pessoal. Eu não acho tanto, hoje, eu não sei se tanto o pessoal, eu acho que não é por aí, você também não precisa... expor, né? Você não precisa se expor se você colocar dessa forma. Mas o marketing de empresa, ele quer muita proximidade, ele quer saber os processos, ele quer saber como se eu posso dividir com vocês alguma coisa que eu estou vendo, é isso, ele quer saber o processo. Então, como foi para a gente chegar até aqui? Como foi para no ar montar esse espaço? Qual foi a ideia inicial? Aí ele quer ver essa construção até chegar à concretização e à realização e um sucesso. Então, assim, o que está bombando, eu acho que agora no momento é isso, é você mostrar o caminho, você dizer, olha, você quer empreender? O processo é esse. E vai compartilhando coisas do dia a dia, né? Uma construção, uma reforma, uma compra, né? Algo do tipo, assim, que é simples, bem simples mesmo, mas que para muita gente é bem difícil isso fazer, né? Fazer esse processo de como fazer uma vela, processo disso, né? De eu mostrar o meu trabalho no processo. Acabei de chegar, tô montando um buquê, tô acompanhando o fornecedor. As pessoas querem ver, elas têm curiosidade. Muitas vezes a gente mostra só o resultado, né? A gente vai lá e mostra o resultado. Olha que lindo, que simples, foi tão fácil para ela chegar ali. Não tem valor, não tem prazer ali naquilo para ele. Pra gente, é um prazer enorme. Construiu aquilo ali, chegou com esse vaso, montou, colocou água. Então tá lindo aqui. Mas para algumas pessoas que não sabem o processo, é só um vaso com rosas. Né? Pra gente é rosa natural. Você sabe o processo que foi plantar, colher, selecionar essa rosa. Então as pessoas precisam disso para saber o valor disso. Então a dica para o marketing é
O Os processo. bastidores, os processos. É, os processos. E que as pessoas não se enganam. Eu acredito que as pessoas não se enganam mais, não, sabe, Maísa? Não é só a gente, como tá aqui hoje, nós se arrumamos, hoje nós nos arrumamos pra estar aqui. Arrumamos cabelo, fizemos maquiagem, a gente até postou. É, ninguém se engana, porque a gente não Ninguém anda se assim. engana, porque antes de eu ir pro salão me arrumar, eu já tava acordada às 6 horas, já fui pra fazenda, deixei ele na escola. Tem tudo, tem todo esse processo que as pessoas Esse processo que às saber vezes como é que a gente consegue, né? a gente precisa aprender a mostrar esse processo. Porque, tipo, eu já fui deixar a menina na escola, eu já tive reunião, eu já tive um dentista, ainda consegui ir pra academia. Aí eu fui resolver mais um pepino de obra, de tudo, e fui buscar a menina na escola, deixei a menina em casa, dei almoço da criança, levei não sei pra onde. Então, assim, é um processo que às vezes você não consegue mostrar. E empreender está muito paralelo a isso, né? A sua vida por trás da câmera, a sua vida na frente, né? Assim, no Instagram, na entrega. Então, é isso, gente. Não tem... não é fácil. E nós chegamos no momento principal, assim, que eu acredito, que é como é que a Maísa dá conta, como é que esse equilíbrio pessoal e profissional. Como é que é a Maísa? Como é que dá conta, Maísa? Gente, façam terapia, né? Esse é o caminho para todos nós. Tenham amigas, né? Tenham amigas para você também. A gente faz terapia, desabafar uma com a outra, né? Porque não é fácil, né? Tem dia que a gente tá uma super mulher. Precisa ser dito, sabe, Maísa? A gente precisa ser dito que não é fácil. Não. Porque, assim, a mulher fortuna de hoje, daqui a pouco ela tá doente. Se ela não tirar um tempo pra fazer o que é preciso fazer por ela, ninguém faz. Tem dias, assim, o sítio é um refúgio pra mim, né? Eu falo que é uma relação de amor e ódio com esse empreendimento, mas vai dar certo. Lá eu me refugio, né? Eu me conecto com a natureza, mas conta como a presença de sítio. Deus. O que é o sítio? A proposta daquele sítio lindo, conta aí. Pois é, gente, é mais um empreendimento pra se falar do outro, né? Que eu também tô fazendo. Então, só pra vocês entenderem, não é fácil ser mãe, esposa, mãe de adolescente, empreendedora, você quer se cuidar, você quer buscar conhecimento, você quer fazer novas coisas. Você vai ter dia que você vai chorar, que você não quer ver ninguém, que você não quer dar nenhuma palavra amiga, porque às vezes a gente dá muitas palavras amigas, mas a gente não quer nada. A gente só quer ser introspectiva, ficar quieta, né? E são dias que você se sente muito pra baixo, que você se julga, que você analisa seus negócios e você fala, por que eu fiz isso? Eu queria desistir. Mas no outro dia você acorda com uma boa ideia para aquele negócio e você fala, jamais eu vou desistir, porque eu adoro isso aqui, né? Então, esses altos e baixos ele tem para todos, não importa se a gente tem mais de 40, se é alguma coisa hormonal, mas é para todo mundo. Se você tem 20 anos, você vai ter um dia que você vai ter desse jeito. Para que eu tô fazendo isso? Então, só vai conseguir e alcançar o sucesso quem não desistir. Quem não desistir de estudar, quem não desistir de prosseguir, de não desistir. Agora, assim, tem algumas situações que eu já desisti. Falo assim, não, eu tô indo pelo caminho errado. Pelo amor de Deus, volta e refaz a rota. Também não vai ser burro, não, gente. Pelo amor de Deus, né? Sobre persistir até, não. Então, eu tento conciliar essas coisas. O sítio é um empreendimento, né? É para eventos. Então, o Sítio Bougainville, sigam lá. Sítio Bougainville, Tianguá. É um empreendimento que a gente está fazendo para eventos. É exclusivo. Na necessidade também, que a gente viu que não tem um espaço ao ar livre exclusivo para evento. A gente tem restaurantes, a gente tem lugares que são frequentados por outras pessoas enquanto o evento acontece. Não é o caso que vai ser o nosso. Ele é especialmente para o evento, né? Pensado, a estrutura, tudo isso no meio da natureza, que é uma coisa que eu super me identifico, que é com essas cerimônias que todo mundo vê no meu Instagram, ao ar livre. E agora a gente vem com a loja de flores, né, exclusiva para... Olha aí, como empreendedor não tem juízo. Não temos juízo. Eu pensei podia fazer uma viagem, podia fazer várias coisas. E aí vou empreender porque há uma necessidade de organização exclusiva para pedido de casamento, pedido de noivado, né? Elaboração de uma organização, decoração para aniversário de casamento, para um jantar romântico. Então, tudo isso a gente vai fazer. Você escolhe o restaurante, você escolhe o hotel e a gente vai lá e deixa tudo pronto. Vai ter buquê de flores, vai ter cesta de café da manhã, cesta noturna. Gente, é muita coisa. Isso é um spoiler bem legal para vocês.
a Maísa falando aqui do spoiler, e tudo que eu vou fazer eu conto. E tem gente que diz que é bíblico, que não pode contar, né? Porque a pessoa pode ter inveja. Eu já ouvi várias vezes isso, aí eu continuo contando. Sabe por quê? Porque a primeira pessoa a acreditar no meu sonho sou eu. Sim. E aí o universo conspira e Deus ajuda a gente a fazer. Então, e as palavras têm poder. Poder. Eu não vou ficar preocupado com quem está ouvindo aqui meu sonho. A Lucivanda não vai dar certo, ela está falando isso para se mostrar. Conversa, eu abri um negócio que estava na minha cabeça e eu contava, tinha gente que ficava olhando assim para mim, tá doida, pra né? Quê, né? Mas deu certo. Sim. Não é? E por quê? Porque a gente primeiro acredita. Enquanto tem uma pessoa com inveja, eu tenho várias pessoas que torcem por mim. Então, assim, a força da inveja, ela existe, mas a força do amor, ela é muito maior para mim. Então, eu tenho várias pessoas que torcem por mim, que acreditam, que eu falo... Quando eu comecei o cerimonial, eu persisti porque essas pessoas acreditavam em mim. Eu falo assim, gente, será? Aí as pessoas dizem, a tua cara vai dar muito certo, vai dar super certo, porque isso tem tudo a ver contigo. E da mesma forma, né, as coisas que eu tenho feito, as pessoas sempre veem. Então, é como você falou, o universo, ele traz pra gente... A própria fé, né? O acreditar da pessoa é muito importante. E ele traz pra gente o que a gente, de fato, acredita, né? Isso é fé, isso é Deus... Isso é as coisas que a gente planta, né? A gente colhe. É mais ou menos. Maísa, de vez em quando eu me faço uma pergunta e eu quero fazer para você. Como é que você se vê daqui a 5 anos? Lucivanda, eu fiz 40 anos, né? Então, na melhor idade, gente. Então eu tô muito sem... Eu tô muito assim de momentos, né? Eu não tô me colocando metas muito longas, muito distantes, porque eu comecei a me desacelerar no sentido da cobrança, no sentido daqui a tantos anos eu quero estar assim. Eu fazia isso quando eu tinha 20 anos, né? Fiz isso quando eu tive 30, 25, Agora eu falo, eu tô bem, eu gosto do que eu faço hoje, eu tô realizada com a minha família, com o que eu tenho. Então eu tenho feito coisas para curto prazo, para esse ano, sabe? Então eu coloquei uns objetivos para esse ano bem, bem fortes para mim, mas é para esse ano. Mas assim, eu quero respondendo, para não deixar de responder, né? Eu quero, daqui 5 anos, que era uma coisa que eu não estava pensando muito, mas pensando agora, eu quero estar com esses projetos funcionando. Realizando sonho. E eles sendo o sucesso que eu vejo, que eu sinto e que eu penso aqui na minha cabeça. Então, mas o que é sucesso para Maísa? O sucesso desses eventos em si, né? O sucesso para esses empreendimentos é prosperar, é alcançar vidas, é crescer, é incluir pessoas nisso, né? Tipo, eu acho que sucesso para mim é ter uma empresa com muitas pessoas, eu ajudando minha comunidade, ajudando a comunidade onde o meu sítio existe, prosperar aquele lugar através daquela empresa, sustentar famílias. Então, assim, a gente já fez ações solidárias, a gente fez ação, eu tenho vontade, eu tenho projetos para formar, para ajudar aquela comunidade ali, porque é algo que eu tô ali, tá? A gente entrega cestas básicas, a gente não posta, a gente não mostra, mas a gente vai até essas casas, então a gente conhece a necessidade dessas famílias, a gente vê a carência delas, e são pessoas muitas vezes esquecidas. Então, o meu projeto de vida, né, como esse sítio, não é para mim, não é só para mim. Eu tenho um sonho de sustentar minha família, de viajar, de comprar alguma coisa, sim, mas isso não é o meu propósito. O meu propósito de vida maior é realmente alcançar mais vidas através do que eu faço. O que é o legado que a Maísa quer deixar através do teu trabalho? Eita. Essa era pra me ter sabido antes, pra me poder... Mas quando eu falo... legado é a educação, né, pros meus filhos, é a fé, o que as pessoas vão pensar que a Maísa fez aqui. Eu entendo de legado assim, sabe? Que quando você não estiver mais aqui, as pessoas olham a Maísa, eu vou pensar assim, a Maísa é uma pessoa que ela ajudava as pessoas a realizar sonhos. Porque, olha, a minha referência de mulher é Madre Teresa, né? Então, a minha referência de mulher é ela. Então, assim, uma pessoa que se doou para os outros e
esperava nada em troca, né? E fez grandes coisas na sua simplicidade. Então, E era uma mulher forte. e forte, né? Forte, determinada. E é isso, eu quero ser uma mulher que alcance as vidas de alguma maneira. Não somente nos casamentos, nos sonhos, mas na minha vida cotidiana, onde eu estiver, no grupo que eu estiver, no grupo das empreendedoras, na minha casa, na minha família, no meu bairro, né, na minha vizinhança. Eu quero alcançar, de alguma forma, ajudar, contribuir, inspirar também, né? Nós já estamos aqui caminhando para o final, né? A galera já está me avisando ali. Mas vamos falar de conexões, né? De mulheres, né? Eu e a Maísa, nós ganhamos um prêmio no programa do Sebrae, né? Mulheres de Negócios. A Maísa ganhou, nós duas fomos lá receber o prêmio. E como é, Maísa, estar no meio dessa conexão? Porque, assim, como é o propósito do grupo? Quando eu comecei esse grupo, foi através de uma ideia do Sebrae e a gente permaneceu, ficou se reunindo. Por quê? Porque eu acreditei e acredito que é esse apoio que a mulher precisa, né? Sim. E nós somos prova disso, né? A gente se apoia muito, né? E aí a gente facilita uma vida da outra. E aí, como é o grupo das empreendedoras para você? Então, só tem mais uma pergunta depois dessa. As mulheres empreendedoras, no grupo, né, a gente se fortalece. Quantas vezes a gente ouve uma mulher, uma empresa, e fala assim, olha, mas aquilo que você falou, aquilo que a palestrante falou, eu amei esse evento, eu me senti muito motivada. E às vezes o poder daquela mulher simplesmente tudo ali nela, tá nela. Mas ela se conecta, ela ouve uma pessoa, ela vê um testemunho parecido, ela vê que as pessoas vivem coisas iguais, assim como ela, e ela fala, não, então se ela conseguiu, se ela passou por isso, eu também vou conseguir. E essa conexão é isso, é fortalecer, é mostrar que a gente é igual, que a gente passa pelos mesmos desafios e que eu não sou melhor, eu não tenho nenhum privilégio para estar onde eu estou. Eu passei por todas as etapas e eu não desisti, né? Eu busquei conhecimento, busquei estratégia, busquei me fortalecer com outras mulheres e isso vai nos ajudando, vai nos impulsionando. Não tem segredo, não tem magia, não. É lutar mesmo pelo que você acredita. E é isso, essas meninas eu adoro quando elas vão lá no Instagram e falam, e a gente pode ajudar, sabe? Porque me ensina as estratégias. Eu falei, você é uma vendedora, você quer estratégia melhor do que essa? Você já é uma vendedora, continua. Porque, quer dizer, o talento, o dom, a pessoa já tem ele ali, ele só precisa se olhar. E às vezes a gente precisa estar junto para se olhar, porque você me olha e eu olho você. Então, o nosso olhar é diferente dizendo uma para outra do que de nós mesmos, né? E a gente se cobra muito, né? As mulheres, nós mulheres, precisamos ter muito cuidado com essa cobrança, né? Porque a gente quer parecer bonita, quer parecer de sucesso. Mas como é que tá os nossos relacionamentos, né? Como é que tá a nossa família? Sim. Como é que tá a nossa atividade física? Como é que tá o cuidar de beber água? A gente precisa disso. A gente precisa ter um corpo são, né? Uma mente sã, isso é. Todo mundo diz isso. Mas, de fato, a gente precisa, gente. As coisas simples que a gente precisa fazer por a gente é uma atividade física. Não sei que é a idade que eu estou hoje que me faz refletir muito isso, sabe? Da gente ter o cuidado com a gente. Porque muita gente depende da gente. Sim. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Se cuidem. E quanto ao grupo das empreendedoras, eu sou muito feliz por ter esse grupo, da gente se apoiar. Qualquer negócio que você procurar na Serra da Ibiapaba, as mulheres têm um negócio direcionado para qualquer coisa, né? A Ibiapaba é repleta de mulher. Eu até brinco, né? Que o PIB da Ibiapaba é feito através de mulheres, que só no grupo das empreendedoras tem mais de 260 dentro de um grupo, né? Tiago, são muitas empresas que se ajudam, que se compram. E para fechar com chave de ouro, só tem mais uma pergunta. Eu gostaria que você desse um conselho para quem quer abrir um negócio, para quem quer entrar nessa nossa vida louca de empreendedorismo. Estou rico, estou pobre todo dia. Será que eu vendo? Qual é a estratégia que eu vou usar para vender? O que eu tenho que fazer hoje? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Não acordem querendo fazer uma coisa nova, não. Se planejem. Faça o seu planejamento. Tenham metas. Todo final de ano, eu tenho... Quando chega em outubro, eu já começo com aquele pensamento no meu coração. O que eu vou fazer no ano que vem? Né? Eu lembro só de um ano que eu não planejei nada, eu não lembro nada desse ano. Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo pensando, planejando. Porque se você planeja, é mais fácil de você realizar.
Sim. Mas muito obrigada. Obrigada, Muito Lucivanda. obrigada. Nossos encontros são assim, a gente se emociona, a gente conversa, nós fazemos nossa terapia de vez em quando. A gente é a gente mesmo. A gente é a gente mesmo, não tem problema. A gente não é de difícil acesso. Todo mundo sabe os nossos contatos. Mas eu quero finalizar pedindo que você dê um conselho para quem está nos assistindo que quer entrar nessa jornada de empreender. Gente, primeiro você tem que encontrar algo que você se identifique, que você goste, que você tenha uma paixão, assim, eu me identifico, eu amo isso aqui. Primeiro é isso. Porque depois é desafio, né? Depois é medo, depois vai vir um medo, depois vai vir um desafios. O estudar, como você falou, entender o mercado, o que o mercado precisa, o que o meu cliente precisa, qual vai ser o meu diferencial, o que eu posso oferecer, né? E você ser uma empresa humanizada, né? Você tem que ser essa empresa humanizada. Você não pode simplesmente colocar um produto para vender por vender. Você precisa saber qual é o propósito desse negócio também. Então, entender o que você gosta, entender o mercado, aceitar que vai ser difícil e saber qual é o propósito também do que você vai fazer, que com certeza você vai persistir, você também vai conseguir e você vai ter sucesso. Durante toda essa conversa, teve uma coisa que ficou aqui no meu coração que a Maísa falou. Que ela realiza sonhos e eles realizam os sonhos dela, né? Isso é muito forte. Muito obrigada. Precisa entender que quando você colocar um negócio, você vai realizar o sonho de alguém com aquele negócio. E ele vai estar realizando também o seu. Fazendo o seu negócio ser o que você sempre sonhou, né? Eu sou muito feliz com esse entendimento e muito grata aos meus clientes. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu amo você, você sabe disso. É recíproco. Você é a nossa inspiração de empreendedorismo, de força. E como a gente falou, você tinha tudo para não persistir nesses tipos de trabalho, nesses desafios, mas você se realiza fazendo isso. E eu quero que Deus te dê muita saúde para você colocar vários negócios, para você continuar nos inspirando e acreditando no empreendedorismo feminino aqui na Ibiapaba. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.